chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai os tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Amém? Nós somos amigos de Deus, né? Amigos de Jesus. Isso é importante relembrar. E aí um dos títulos que Jesus recebe nos evangelhos, de tantos títulos que ele recebeu, alguns injustamente, né? Ele foi chamado de demônio, de blasfemador, mas um deles é um título dado pelos seus críticos, um desses títulos é muito justo, é muito correto. Jesus foi chamado de comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Por quê? Porque para Jesus a mesa é o lugar mais importante que há. Eu concordo com ele. Uma brincadeira à parte, é importante porque a gente se reúne. O Edil está fazendo assim, eu não entendi por que você está confirmando isso na cabeça. Acho que é o Márcio, quer agradar o Márcio, é só. Não, que isso, não é assim também. Eu estou sentindo falta de biscoito traquinas. Isso aí. Mas a mesa é um lugar importante. A mesa é o lugar da comensalidade que os cristãos primitivos desenvolveram a partir de Jesus. Sentar-se junto. E sentar junto para partilhar a vida. E o segundo título que Jesus recebe nesse momento é exatamente amigo de publicanos e pecadores. E isso é muito bom que ele seja chamado e considerado assim, porque aí ele pode ser nosso amigo. Né? Ele é meu amigo, porque eu sou pecador e publicano, então ele é meu amigo. Amém? Vamos adorar a Deus? Vamos cantar uma música? Vamos ficar de pé? Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar esta glória que tem, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano, Senhor. Tu és soberano. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este
Tu és tremendo, Tu és tremendo. Senhor, nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. E fruto do Teu amor por nós, Senhor, nós nos reunimos aqui em Teu nome para adorar, para louvar, para glorificar a Ti, Senhor, na beleza da Tua santidade, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou Jesus de Nazaré. Nós entramos agora em Tua presença, Senhor, mais uma vez, para adorar a Ti, para louvar o Teu nome, porque Tu és bendito, Tu és único, Tu és soberano, Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu és eterno, Tu és grandioso, Tu és o príncipe da paz, a árvore da vida, o pão vivo que desceu do céu. Tu és a fonte de água que jorra no nosso coração. Tu és, Senhor Jesus, o Filho de Deus, Messias de Deus. Bendito, Senhor. Nós te adoramos nesse momento e te louvamos em nome de Jesus. Amém? Esse mesmo espírito de louvor e adoração, vamos trazer aqui ao altar dízimos e ofertas. Lembrando sempre que nós falamos, é um momento de pura gratuidade, não há aqui nenhum tipo de barganha consagrado, não há nada de que se você não der, Deus vai te castigar. O Jesus é o leão da tribo de Judá, não é o leão do imposto de renda. Então, vamos agir com Deus por pura gratuidade, amém? Caia aqui no altar enquanto nós cantamos. Sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Mais uma vez, calmo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Mônica, ora por nós. Senhor Deus amado, bendito, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais um dia que estamos aqui reunidos para te louvar e te agradecer. Deus, muito obrigada porque o Senhor tem cuidado da nossa vida financeira. Muito obrigada
Podemos sentar, irmãos e irmãs? Peguei esse aqui. Para não causar risco de derrubar aquilo ali como alguém derrubou hoje. E não, brincadeira, que o som aqui está melhor. Irmãos, eu queria brevemente meditar com vocês num texto que está na carta de Pedro. Só. Abra sua Bíblia, por favor. Em 1 Pedro. Pedro está logo depois de Gênesis, tá? E antes de Apocalipse. 1 Pedro. E eu faço a leitura a partir do capítulo 2. Todo mundo lá? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, que diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, se credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Amém? Deus abençoe a palavra. Esse microfone não está ajudando. Som, tá. Eu quis ler esse texto hoje, gente, porque a gente precisa sempre refletir sobre o que significa ser igreja. Um dos baluartes da igreja, nós acabamos de ouvir hoje aqui pela manhã, é o amor. Aliás, é o baluarte da igreja, é o local de sustentação da igreja. Como a gente falou, se não tiver amor, de nada serve. Aí, uma outra característica da igreja que a gente pode encontrar nessa lógica de texto que nós lemos, e é uma característica importantíssima, é algo que marcou a história do cristianismo desde o seu nascimento, algo que marcou a reforma protestante de Lutero, que é a afirmação de que todos nós, todos e todas, somos sacerdotes e sacerdotisas diante de Deus. Se a gente retorna à realidade religiosa do Antigo Testamento, a lógica litúrgica do culto, especialmente no templo em Jerusalém, lá a gente tem uma estrutura muito bem hierárquica. Na lógica do templo em Jerusalém, o templo era formado por 3 espaços: o átrio dos gentios, que é aquele lugar onde Jesus faz aquela bagunça santa, derrubando as mesas dos cambistas; o santo lugar, que é o lugar dos sacerdotes para praticar os seus ofícios, para a questão do sacrifício de animais; e também o santo dos santos. Este lugar santo dos santos, que na época de Jesus estava vazio, no templo de Salomão, construído lá atrás, estava lá dentro do santo dos santos a vara de Arão que floresceu, uma porção do maná e uma cópia dos 10 mandamentos. Mas quando estamos no templo em Jerusalém, o templo que foi reconstruído, esse lugar está vazio, mas segundo a lógica judaica está repleto da presença de Deus. Deus habita ali, de tal lugar, de tal modo que aquele espaço onde Deus habita é o centro de toda a santidade.
Afinal de contas, Deus está ali. O Deus que é santo está habitando aquele espaço. Você já jogou pedra no lago? Tem aquela brincadeira de tentar fazer a pedra quicar várias vezes, né? Eu consigo 2. Mas quando você joga uma pedra no lago, o que acontece? Você tem aquelas ondas concêntricas se formando, né? E se afastando do centro. Coloque nesse centro onde a pedra caiu o Santo dos Santos. Ali é o lugar santo por excelência. Quanto mais você se afasta desse lugar, mais o que você se torna? Mais impuro, mais não santo. Toda a estrutura religiosa judaica foi estabelecida a partir dessa perspectiva. É por isso que, aliás, Jesus causava tanto escândalo. Porque ele estava exatamente entre aquelas pessoas que estavam lá na periferia, bem longe dessa realidade santa do Templo de Jerusalém. Eu estou chamando a atenção para isso, para destacar que a realidade do templo, então, era uma realidade hierárquica, uma realidade na qual há graus de aproximação de Deus, que são justificados e baseados na própria meritocracia, no mérito de quem exerce ofícios sacerdotais. E uma vez por ano, apenas, a gente sabe disso também, uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, para ofertar sacrifícios a Deus pelos pecados do povo. O povo ficava esperando lá fora, enquanto o sumo sacerdote ia lá dentro. E era preciso que o sumo sacerdote estivesse também santificado. Há casos reconhecidos e registrados em textos rabínicos de sumos sacerdotes que não puderam fazer essa cerimônia do Yom Kippur, né, o dia do perdão, porque ao estarem indo para o templo, eles esbarraram em outras pessoas. Ou então até mesmo um caso conhecido de um crítico do templo que cuspiu no sumo sacerdote. E aí ele está impuro e não pode mais participar daquele momento. Há todo um ato de reverência, mas reverência de temor, de medo quase, vinculado à aproximação de Deus. É claro que a gente sabe que isso é muito na teoria também. Na prática, essa estrutura hierárquica atendia aos desejos dos sacerdotes. Porque, afinal de contas, se eu tenho uma hierarquia, eu tenho alguns que são mais sacerdotes do que outros, não é isso? Eu tenho alguns que são mais importantes do que outros. E essas pessoas se colocam, então, em postos de comando, em postos de controle. O templo em Jerusalém, o sacrifício em Jerusalém, se tornou um negócio muito lucrativo para uma certa classe sacerdotal. Não para todos os sacerdotes levitas, certamente, mas para a elite do templo em Jerusalém, era muito bom ter aquela estrutura bem estabelecida. Só que, em Jesus de Nazaré, toda essa hierarquia é destruída. Em Jesus de Nazaré, toda essa estrutura hierárquica, templária, simplesmente deixa de ter significado. Nós lemos aqui no texto, Jesus é essa pedra angular, a pedra principal numa construção que foi rejeitada pelos religiosos, mas que acabou se tornando a principal pedra. E a pedra que, segundo o texto diz, faz de nós sacerdócio santo. E aí a forma como Pedro descreve os cristãos, os discípulos de Jesus, é exatamente essa. Vocês são agora povo de Deus. Todos vocês e todas vocês. Vocês são sacerdócio real. Vocês são propriedade de Deus. Vocês estão aqui para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. Não há mais então uma hierarquia para a qual a gente possa apelar. Não há mais então uma proposta templária na qual a gente possa se esconder da nossa responsabilidade de sermos nós mesmos sacerdotes e sacerdotisas diante de Deus. Tá claro o que eu quero dizer daqui? Essa destruição da lógica templária em Jesus, e aí a gente encontra, por exemplo, a carta aos Hebreus, toda a carta construída segundo essa lógica de afirmar que Jesus é maior do que o templo, que Jesus é maior do que Moisés, que Jesus é maior do que a lei, que Jesus é maior do que todo o sacrifício feito até então, porque Ele é o sacrifício perfeito. Então, por causa disso, a gente pode aqui colocar algumas implicações para a nossa vida a partir de hoje, enquanto Igreja de Jesus. E eu queria só chamar a atenção para algumas dessas implicações. Primeira delas,
Se nós todos somos sacerdotes e sacerdotisas diante de Deus, então não pode haver entre nós nenhum tipo de diferença hierárquica. Diferença que gere posicionamentos uns acima dos outros. Como se uns fossem mais sacerdotes do que outros. Não. Existem diferenças entre nós, certamente, porque o Deus que dá dons a homens e mulheres dá dons diversos a partir da sua multiforme sabedoria. Mas essas diferenças não nos colocam em níveis de desigualdade. Ao contrário, essas diferenças afirmam e dão maior importância e valor à igualdade que nós somos chamados, de sermos considerados apenas irmãos e irmãs. Amém? Na lógica da igreja cristã que nasce no Novo Testamento, portanto, não existe essa hierarquia para ninguém. Pastores e pastoras, porque no Novo Testamento nós temos a presença da mulher como líder na igreja. Pastores e pastoras na igreja cristã primitiva eram funções de serviço aos outros e não posições de destaque. Logo isso foi esquecido na história da igreja. Logo se criou uma hierarquia entre aqueles que são os sacerdotes e aqueles que são o povão. Só que isso contraria a lógica do Evangelho. Porque para a perspectiva do Evangelho, nós todos somos chamados de filhos e filhas de Deus. E nós todos somos sacerdotes e sacerdotisas. Amém? Então não pode haver nenhum tipo de hierarquia entre nós. A única hierarquia que existe entre nós é a do serviço. No sentido de que ela se revela quando nós nos colocamos para servir ao outro. E ao servirmos ao outro, cumprimos e atendemos ao amor que nós somos chamados, como ouvimos aqui pela manhã. Amém? Eu estou falando isso porque eu me lembro de algumas igrejas que eu fiz parte. Não foram de tantas, tá? Só algumas. Mas às vezes a gente tinha lá reunião de oração e aí tinham 3 filas, né? A fila que o pastor orava, a fila que o diácono orava e a fila que o irmãozinho orava. Qual fila crescia mais? Eu me lembro de estar na fila, assim, na minha frente, aí vagava o espaço lá com o irmãozinho, e a pessoa da minha frente, não, pode ir, porque eu quero que o pastor ore por mim. Eu entendo, claro, gente, eu entendo o carinho que há nessas relações, certamente. Mas, por outro lado, o quanto dessa necessidade é, na verdade, um reconhecimento de uma suposta hierarquia, de uma suposta maior proximidade de Deus. Não é verdade isso, gente. Não é verdade. Como pastor dessa igreja, gente, eu digo para vocês com todas as letras, eu não estou acima de vocês. Em nenhum momento, em nenhuma situação. Porque nós somos uma comunidade de irmãos e irmãs, não é isso? E se somos uma comunidade de irmãos e irmãs, então não há aqui alguém que se arvore no papel de mestre ou de pai. Vocês de Jesus, vocês só têm um mestre e um pai. Vocês são todos irmãos e irmãs. Segunda, com a implicação dessa lógica de que nós somos todos sacerdotes e sacerdotisas. Na reunião dos dons que Deus nos dá a todos nós. Deus dá dons a todos nós. Amém? Deus dá dons a você. Esses dons são diferentes, mas são igualmente excelentes. Não há uma hierarquia nas práticas dos dons. Um dom, quando assumido e colocado em prática, vira um ministério. E a reunião dos ministérios forma a igreja. Olha que coisa bela isso, gente. De que a afirmação de que nós todos somos sacerdotes e sacerdotisas nos dá consciência de nos colocarmos nós mesmos a serviço uns dos outros e a serviço de Deus com dons que Deus nos deu. Tá claro? A igreja existe nessa diversidade e é bom que ela seja diversa. É bom que haja essa multipluralidade de talentos e dons, de exercícios de ministérios. É bom que isso seja assim.
Porque é assim que é proposto no Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz que Deus dá uns para apóstolos, outros para pastores e mestres, outros para dons de curar, etc, etc, etc. E faz isso tudo visando a edificação do próprio corpo que edifica a si mesmo no exercício desses dons. Essa é a realidade da igreja, entende? Nós somos comunidade de irmãos e irmãs apenas se vivermos essa lógica. Se esquecermos qualquer perspectiva de hierarquia, mas de nos considerarmos, como diz Paulo, sempre considerarmos o outro superior a nós mesmos. Entende? Como pastor da igreja, vocês não me devem obediência pelo título. Vocês, claro, segundo o apóstolo Paulo disse, devem me considerar superiores a vocês. Olha que maneiro, né? E vice-versa. Eu também preciso me considerar vocês superiores a mim. Porque é nessa realidade de troca de alteridade em serviço que a igreja se estabelece. E faz toda a diferença. Tá legal? Se a gente esquece isso, a gente vai desenvolvendo uma lógica meritocrática da relação com Deus e da relação com uns com os outros. E isso é muito problemático. A gente vai entendendo, por exemplo, que quanto mais nós damos ofertas e dízimos, mais Deus vai nos abençoar. Isso é meritocracia. Nada longe da verdade, da realidade do Evangelho. Isso é totalmente distante do que o Evangelho propõe. Ou então que quanto mais eu me apresente para servir alguma coisa, para que, sabe, meu nome seja conhecido, mais Deus vai ficar grato a mim. Não é nada disso. O nosso serviço mútuo é fruto do amor que Deus tem por nós. Eu gostei da imagem do copo, da água que vai transbordando. E essa é a realidade mesmo. O vaso pode ser pequenininho, gente. Aliás, nós somos vasos de barro, né? Vasos de barro que quebra com facilidade enorme. Para quê? Para que o poder seja de Deus e não nosso. Amém? E por fim, uma outra implicação dessa questão do sacerdócio universal para nós, e aí falo mais especificamente no meio batista. Porque a igreja batista, ela se organiza, ela certamente não é a igreja perfeita, bem longe disso, aliás. Como nenhuma igreja né? A igreja é formada por seres humanos, então, portanto, perfeição é uma impossibilidade. Mas a igreja batista tem uma característica que eu acho bem interessante, que é a leitura de pensar o seguinte: o que é uma igreja batista? É uma igreja que se auto-organiza localmente. Não há tutelas superiores, porque não há hierarquias nesse sentido. Nem a Convenção Batista Brasileira que nós conhecemos tem o poder de exercer direcionamentos autoritativos sobre qualquer igreja batista. Não é essa a função da convenção. A convenção existe para dar suporte às igrejas, não para direcioná-las teologicamente, biblicamente, liturgicamente, etc. Isso quem decide é a igreja local. E decide na assembleia, que faremos daqui a pouco. E decide na assembleia porque afirma e reconhece que cada pessoa, cada indivíduo que participa daquela comunidade tem voz ativa, tem responsabilidade também de falar, tem como contribuir para a lógica da igreja. Tá legal? Nós somos uma comunidade, gente. Nós não somos uma pirâmide. Tá bom? Se qualquer momento vocês se desejarem, vamos colocar uma pirâmide, né, uma estrutura piramidal, e colocar o pastor Márcio lá em cima, por favor, me avisem, eu sou o primeiro a sair dessa igreja. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu já vi a perversidade que isso pode trazer. Eu não quero isso. Eu não quero uma igreja piramidal, na qual uns são mais que outros. Porque essa igreja está distante da lógica do evangelho, na qual nós somos todos sacerdotes e sacerdotisas. Todos nós. Aí a gente encontra hoje gente discutindo, por exemplo, sobre o ministério pastoral feminino. Porque não pode, porque não é bíblico. Vai ler a Bíblia, rapaz. Não é bíblico? De onde está tirando essa ideia? Se todos nós somos sacerdotes e sacerdotisas.
se no grau mais elevado de aproximação de Deus, que é sermos filhos e filhas de Deus, há essa igualdade entre nós, por que haveria então qualquer tipo de discriminação nesse sentido? Entende como as implicações são muito amplas e nos ajudam a pensar o que é ser igreja? A gente vai estabelecer aqui, a partir do próximo domingo, algumas mensagens. Na escola bíblica a gente vai estar estudando o livro de Daniel, com a sugestão da irmã Nizete. Legal. E aí a gente vai sempre seguir um livro bíblico na escola bíblica, né? Independente de quanto tempo durar aquele livro, a gente vai estar estudando ele e depois passa para outro. Mas nas mensagens, a minha intenção é que a gente converse um pouquinho sobre o que é ser igreja. Aproveitando que esse momento que nós estamos aqui, nós estamos nos reconstruindo como igreja, né? Conversava com a Silvia sobre isso ontem. Nós estamos nos reconfigurando como igreja. É uma realidade toda nova. Nós estamos num espaço que não é nosso espaço. Nós estamos aqui porque sabemos, antes de tudo, que nós somos igreja onde quer que estejamos. Não é? Não importa o prédio, não importa o local. Nós somos igreja. Por outro lado, sabemos que é importante também ter um espaço na qual nós possamos nos colocar como comunidade e ali expressar a fé. Isso surgirá pelo caminho. Mas nesse momento, eu acho que é importante a gente pensar então o seguinte: que tipo de igreja a gente quer ser? Que tipo de igreja a gente quer ser? Porque há vários modelos por aí. Vários modelos. Que tipo de igreja a gente quer ser? Amém?